E aí, pequenos gramáticos? Agora eu vou chamar vocês assim. Já chegaram nesse nível, já viram vários assuntos e agora eu vou chamar vocês de pequenos gramáticos. Você já tem uma base aí bem legal para se tornar, né? Para ser chamado assim de pequeno gramático. E hoje você vai aprender um pouco sobre estrutura das palavras. Esse assunto, na verdade, ele vai um pouco mais além, né? Eu também vou ter estrutura e a formação de palavras. Mas na aula de hoje você vai aprender um pouco sobre essa estrutura, sobre esses morfemas. Inclusive, você vai aprender o que é um morfema. Então, se liga aí, porque hoje você vai aprender sobre estrutura das palavras. Bom, para a gente começar a falar sobre a estrutura das palavras, você tem que entender o que é um morfema. Um morfema é cada parte que forma a palavra, né? E essas partes é o que nós vamos estudar nas aulas de hoje. Tanto que eu posso chamar de morfemas ou elementos mórficos. Então, elementos mórficos são as partes que compõem a formação de uma palavra. Quem são esses morfemas? Quais são eles? O que fazem? Bom, primeiro é o radical. Nós vamos ter a vogal temática, nós temos o tema, nós temos as desinências, prefixos, sufixos. Tudo isso é o que você vai ver na aula de hoje. E para começar a falar, eu vou começar falando aqui sobre o radical. Radical é o principal, é o significativo, é nele que está contido todo o significado daquela palavra. Então ele é facilmente depreendido, né? O radical de uma palavra. Isso é o básico, tá? Você tem que saber identificar o radical de uma palavra. Por exemplo, eu botei para vocês a palavra cantar. Qual o radical de cantar? Bora conjugar esse verbo? Eu canto, tu cantas, ele canta. Perceberam que na conjugação tem uma parte que fica ali, ó, fixa, não muda. Até onde vai? Até o cante. C-A-N-T. Essa parte é o radical. O radical é aquela parte principal. É nela que está contido todo o significado daquela palavra. Então, somente com cante é que eu consigo, né, formar essas outras palavras, essas derivações, essas conjugações, né? Ainda do cante, de cantar, eu posso gerar o substantivo, cantor. Eu posso gerar cantiga. Então, todas essas outras palavras que estão relacionadas, né? Então, essas palavras nós chamamos até de palavras cognatas. Por quê? São as palavras que vêm desse mesmo radical. Então, o radical é o principal. A próxima estrutura que você vai aprender, parte dessa estrutura, são as vogais temáticas. As vogais temáticas, elas podem ser verbais, se elas aparecerem em verbos, e a vogal temática pode ser nominal, se ela aparecer em um nome. Então, vogal temática verbal, verbo, vogal temática nominal em nomes. A vogal temática, ela aparece após um radical e antes de uma desinência, que você vai aprender daqui a pouquinho o que é uma desinência. Primeiro, vamos falar sobre a vogal temática verbal. A vogal temática verbal, eu chamo de vogal temática verbal, se ela me ajudar a identificar as conjugações verbais. Quais são as conjugações verbais? Acho que você aprendeu isso. Se não aprendeu, lembra agora aí, ó. As conjugações verbais que eu tenho são ar, ir. Ar faz parte da primeira conjugação. Eu tenho aí os verbos terminados em ar, né? Cantar, falar, dançar. Segunda conjugação, e tenho aí beber, fazer. Ok? Verbos de segunda conjugação, terminados em er. E eu tenho a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Eu posso ter a palavra simplesmente partir, colorir. Então, são verbos de terceira conjugação. Ok? Então, eu tenho aí as vogais temáticas verbais. Como é que eu identifico que aquilo é uma vogal temática? Se elas me ajudam a identificar a conjugação. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Se eu falo assim, ó, ele fala. Fala termina em A. Esse A é uma vogal temática porque ele está relacionado à primeira conjugação, porque o verbo é falar. Então, esse A é uma vogal temática porque ele me ajuda a identificar a conjugação que é ar, falar. Agora eu vou conjugar aqui de outra forma. Eu falo.
O O me ajuda a identificar que é da primeira conjugação? A R? Não, termina em O, não tem como. Então esse O não é uma vogal temática. Bom, essas são as vogais temáticas verbais. E as vogais temáticas nominais, as principais são A, O. O E também é uma vogal temática nominal, só que ela aparece normalmente nas palavras quando elas vão para o plural. As palavras que terminam em consoante e quando elas vão para o plural, esse E aparece muitas vezes. Então, vamos ver o que é uma vogal temática nominal. A vogal temática nominal, por exemplo, a palavra livro. Livro. Esse O é uma vogal temática. A palavra pasta. Esse A é uma vogal temática. Só que percebe assim que não é do nada que eu digo isso. Eu vou dar uma dica bem fácil para você não errar uma questão que caia sobre vogal temática. Existe uma outra parte, um outro morfema, uma outra estrutura, que eu chamo de desinência, que também é uma vogal. Como é que eu sei a diferença de uma vogal temática para uma desinência? Nominal, no caso, falando de nomes, né? Nomes, quando eu falo, são substantivos, são adjetivos, tá? Só não pode ser verbo. Como é que eu sei a diferença? A vogal temática nunca vai ter um masculino ou um feminino equivalente. Por exemplo, aluno, aluna. Esse O e esse A nunca vão ser vogais temáticas, porque tem um feminino e um masculino. Eu posso pegar a palavra livro, que eu acabei de falar. Livro tem um feminino, existe livra. Se não existe, pessoal, então esse O aí do livro é uma vogal temática. Sabe por quê? A vogal temática não pode ter um feminino ou um masculino equivalente. A palavra café, professor. A palavra café termina em E. Mas tem uma coisinha interessante na palavra café, que é aquele acento agudo. E aí, anote aí, porque tem uma dica para você. As vogais temáticas nominais, somente nomes, elas nunca poderão ser sílabas tônicas. Nunca poderão ser sílabas tônicas. No caso de café, só pelo fato de ter o acento, não é? Eu sei que ali tem uma sílaba tônica. Então, com essa regra que eu acabei de ensinar para você, você já deduz que esse E não é uma vogal temática. A palavra falar. Fal, até o L, é o radical. O A é a vogal temática, né? Então, fala, se eu fosse analisar a palavra fala, ela é o tema. Porque o tema nada mais é do que a soma do radical mais a vogal temática. Ok? Então, o tema é bem fácil. É só essa junção deles. Professor, toda palavra vai ter vogal temática? Acabei de falar para você que não, né? A palavra café só tem radical, não tem mais nada para eu analisar. Palavra flor também. Então, nem sempre, tá? Isso pode acontecer em algumas palavras de ter vogal temática, em outras, não. Eu posso ter outras informações. Beleza? A gente chega agora aqui para falar um pouco sobre as desinências. Então, eu tenho agora as desinências. Mais uma vez, eu divido. Existem desinências verbais e existem desinências nominais. Eu vou começar falando das nominais porque é bem mais prático para você entender. Então, as desinências nominais, elas aparecem quando é possível identificar o gênero e o número. Gênero, masculino e feminino, quando tem uma equivalência, eu acabei de falar sobre isso, ó. E quando tem um número também, né? Eu consigo identificar ali o singular ou o plural. Então, o que não for vogal temática, possivelmente ou vai fazer parte do radical da palavra, ou vai ser uma desinência nominal. Então, a desinência nominal é quando eu tenho masculino e o feminino equivalente, ou quando eu consigo identificar ali que a palavra ela tem singular ou está no plural. Às vezes eu tenho as duas. A palavra amigo. Amigo. Esse O não é uma vogal temática. Por que esse O não é uma vogal temática, pessoal? Porque eu tenho a equivalência dele no feminino, né? Eu tenho a palavra amiga. Então, esse O
de amigo. E esse A de amiga, eles são desinências de gênero. Por quê? É por meio dessa desinência que eu tenho o gênero dessas palavras. Aí eu tenho as desinências de número. Então, se eu tenho amigas, amigas, vamos pegar esses morfemas, ó. Amigas. A, M, I, G, até esse G, até essa parte que tem o G, eu tenho radical. O A é uma desinência de gênero. E esse S é uma desinência de número. Acabei de classificar essa palavra inteira, ó. Amigas. Até o G é o radical. O A, desinência de gênero, porque existe amigo. E esse S é uma desinência de número, porque está indicando que está no plural. Então, essas são as minhas desinências nominais. Me ajudam a identificar o número e o gênero. Somente isso. Agora você respira, concentra, porque existem as desinências verbais. As desinências verbais, elas vão me ajudar em alguns outros detalhes. As desinências verbais, em um verbo, ela vai me ajudar a identificar o modo, o tempo, o número, pessoa. Só que fica mais fácil, sabe por quê, pessoal? Porque as desinências de modo estão junto com as de tempo. Desinência verbal, modo temporal. É quando, por meio daquele morfema, eu consigo identificar o modo, está no modo indicativo, está no modo subjuntivo, onde é que está? Qual o modo, né, que está essa palavra que eu vou analisar? E eu tenho ali o tempo. Identificar o tempo, se está no pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente, futuro do pretérito, futuro do presente. Então, aquela desinência, a primeira coisa que ela me ajuda a identificar é o modo e o tempo. Na verdade, eu nem procuro o modo, eu vou direto no tempo. Se aquela desinência me ajuda a identificar que está no presente, passado ou futuro, eu sei que é modo temporal, porque a de modo está junto com a de tempo. Então, eu procuro o tempo verbal. Se eu falo assim, ó, eu falava desse assunto, falava. Quando eu uso esse vá automaticamente está indicando o quê? Passado. Só o fato de eu ter lembrado que isso é passado, isso é uma desinência modo temporal. As desinências modo temporais, elas vão me ajudar a identificar o tempo. Vou deixar mais fácil para você. Sabe por quê? Anote aí. A gramática já deixa fixo. Sempre que essas desinências aqui que eu vou falar agora aparecerem, elas vão ser modo temporais. Vá, ia, ra, iria e o si. Essas desinências, sempre que elas aparecerem no final de um verbo, elas vão ser desinências modo temporais. Então, vamos ver alguns exemplos. Ó. O vá e o ia, né, que indica pretérito imperfeito do indicativo. Eu falava. Eu cantava. Canta mais. Eu bebia. Fazia. Cura. Urá indica pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito eu vou explicar um pouco mais lá para frente para você entender melhor. Você que já sabe, ótimo. Então, ra, falara, cantara, visitara. Essa terminação urá, ela sempre vai ser uma desinência modo temporal. Agora eu vou indicar aqui o futuro do pretérito, usando o ia. Iria, no caso, né? Iria. Então eu posso dizer falaria, cantaria, estudaria. Futuro do pretérito. Por fim, o si, que é um pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, vamos ver um exemplo com o si. Se eu falasse, ó, se eu falasse, se eu bebesse, se eu estudasse, olha só. Então aí eu tenho pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu consigo identificar que eu estou falando de passado, pretérito, né? Como eu chamo passado, é pretérito. E eu posso ter as desinências número pessoais. Número pessoal porque a primeira coisa que eu consigo identificar é a pessoa. Quais são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu consigo, pela conjugação, identificar. Se eu falo assim, falo. Quem é que falo? Eu falo. Achei a pessoa, ó, eu. Só pelo fato dessa desinência, ó, me indicar essa pessoa,
eu tenho uma desinência número pessoal. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a vogal temática verbal? Olha só aí o falo. O falo te indica a conjugação? Porque o verbo é falar, não falor, né? Pelo menos eu espero que você tenha percebido isso. Não. Então, esse O não é uma vogal temática porque é uma desinência. Então, se não é uma coisa, vai ser a outra, tá? Então, o O, no caso aí, é uma desinência número pessoal, porque me ajuda a identificar a pessoa. Vou falar aqui para vocês mais uma vez uma lista, né, que a gramática deixa para você, né, que vai ajudar você a identificar os verbos, né, e onde eu tenho ali aquelas vogais, aquelas consoantes, aqueles morfemas que são formados, onde eles são desinências número pessoais. A gramática diz que as desinências número pessoais são O, S, MOS e M. Então, esses morfemas são desinências número pessoais. Por exemplo, ó, usando O, falo, eu falo. Consegui lembrar da pessoa, né? O eu, que faz parte da primeira pessoa do singular. É por isso que eu identifiquei a pessoa e o número, ó, número. Singular, pessoa, eu, primeira pessoa. Pessoal, e para finalizar, eu tenho aí os afixos. Ele faz parte da formação de palavras, então é só uma base. Os afixos são prefixo, sufixo. Se eu acrescentar uma partículazinha, um morfema antes do radical, eu tenho prefixo. Se eu acrescentar esse morfema depois do radical, né, para gerar uma nova palavra ali, gerar um novo significado, eu tenho ali um sufixo. Tá bom? Então, eu tenho esses daí que eles promovem a alteração do sentido da palavra. Então, por exemplo, exemplo de prefixo, tem a palavra igual e eu posso acrescentar o prefixo des e gerei a palavra desigual. Eu tenho a palavra normal e eu posso acrescentar o sufixo mente e eu gerei a palavra normalmente. Vamos agora para os infixos. Os infixos eu chamo também de vogais ou consoantes de ligação. O nome que eu chamo são esses normalmente, né? Vogal de ligação, consoante de ligação. Eles aparecem só para ajudar no som. Só para ajudar no som, para a palavra não ficar tão estranha. Vou dar um exemplo agora de uma consoante de ligação. Eu tenho a palavra chá e eu tenho o sufixo eira. Eu coloquei uma consoante, que é um infixo, só para ajudar no som, para não falar chaeira. Olha como é que fica estranho, chaeira. Aí eu coloquei chaleira. Então, é só uma consoante ou uma vogal que vem para ajudar no som. E finalizamos, pessoal. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido. Revise direitinho, pegue o material, pesquise bastante e nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença e não perde a próxima aula, tá bom? Vamos continuar aí essa sessão de estudos e deixa eu continuar chamando vocês de pequenos gramáticos. Um abraço, até a próxima.